agradar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos com graça e paz, em nome de Jesus. Estamos reunidos para adorar a Deus, para louvá-lo. Quero avisar todo mundo, né? A gente está sem energia elétrica hoje, então a gente está fazendo a transmissão direto do aparelho celular. Então, a nossa condição técnica hoje, para quem está adorando com a gente em casa, está um pouquinho diferente, mas estamos reunidos com a mesma alegria, com a mesma gratidão a Deus, porque Deus é bom, Ele é soberano, Ele é bom sempre, e é uma alegria a gente estar reunido num só coração para adorar a Deus e para louvá-lo. Queria, nesse momento, convidar você para fazer uma oração. Senhor, a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão, porque Tu és Deus, o único Deus verdadeiro, Criador e sustentador de todas as coisas. Tu és o Salvador, aquele que vem ao nosso encontro para resgatar a Tua criação. Louvamos o Teu nome pelo Evangelho, que nos ensina que o Senhor estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Através do Evangelho, somos amados pelo Senhor, aceitos, perdoados, feitos Teus filhos e filhas pela Tua graça, e temos a certeza do Teu amor, da Tua bondade e da Tua salvação, mediante a fé, por causa da Tua graça e a Tua fidelidade. E por isso, Senhor, nessa hora, é com alegria e com gratidão que estamos reunidos para Te adorar. Estamos num só coração, com os nossos irmãos e irmãs também que estão em casa adorando conosco. Que o Senhor nos abençoe a todos, confirme sobre nós a Tua presença e a Tua graça e enche o nosso coração de fé, de esperança, para que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nos abençoa com a Tua presença, a Tua luz nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queria fazer com vocês uma leitura. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus capítulo 11, dos versos de 1 a 3 e dos versos de 30 a 40. Hebreus 11, de 1 a 3 e de 30 a 40. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Verso de número 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo,
Escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obtiverem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades. Foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, uma grande galeria ali dos heróis da fé. Ela afirma que a fé é certeza de coisas que se esperam. Fé tem a ver com esperança, tem a ver com aquilo que você ainda não está vendo, mas que Deus realiza, porque a sua palavra é fiel, a sua palavra é poderosa, a sua palavra se cumpre, e Ele tem cumprido a sua palavra. A fé, ela transforma a vida, e a fé, segundo nós acabamos de ler, ela traz como consequências duas coisas muito importantes na vida do povo de Deus. Em primeiro lugar, a fé conduz o povo de Deus a conquistar algo para Deus, para a sua glória e para o seu reino. Mas em segundo lugar, a fé também leva o povo de Deus a suportar os momentos difíceis de angústia e de dificuldade que vêm sobre eles. Esses são dois elementos muito importantes da fé, e você não pode escolher um e querer ficar sem o outro, porque isso simplesmente não é realidade. A realidade é completa. E a realidade é que a fé vai continuar conduzindo o povo de Deus para a sua glória, para a glória do Senhor, para que o povo de Deus continue avançando e continue conquistando aquilo para o qual ele foi conquistado. Continue cumprindo o seu chamado e a sua missão. Continue abençoando as pessoas. Continue sendo instrumento de livrar as pessoas do mal. Mas também a fé nos ajuda nos momentos de crise, de dificuldade, a gente ter um coração confirmado na esperança. A gente encarar os problemas de frente, mas com alegria, com esperança e com paz. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. E Hebreus afirma para a gente que toda essa galeria extraordinária de pessoas, dos heróis da fé, pessoas que tiveram bom testemunho da sua fé. Essa é uma expressão muito importante. Eles testemunharam a sua fé. Eles testemunharam a sua fé em Deus diante de um mundo quebrado, de um mundo que precisa de comunhão com o Criador, de um mundo que precisa conhecer o amor, o perdão, a graça de Deus, conhecer o reino de graça e de misericórdia que o nosso Rei vem trazer. Aqueles que obtiveram bom testemunho da sua fé, eles são chamados aqui, no final do texto, de pessoas dos quais esse mundo não é digno. Eu fico muito feliz quando a gente, às vezes, observa com muita clareza tanta gente das quais esse mundo não é digno, que continua seguindo os passos de Jesus, amando, testemunhando o bom evangelho do reino, pagando o mal com o bem, servindo as pessoas. Essa gente que vive assim, esse mundo não é digno. Mas tem algo mais que eu queria só destacar para você, nesse início, para a gente estar louvando a Deus com alegria. O autor de Hebreus diz o seguinte: todos esses que obtiveram bom testemunho da sua fé não alcançaram a concretização da promessa. O que é a concretização da promessa? Você precisa entender que o que Deus tem para a tua vida não se resume no aqui e agora. Você precisa entender que a gente está assim passando um momento difícil no país do mundo, mas esse não é o quadro definitivo da tua esperança. O apóstolo Paulo diz que se a nossa vida se reduz a isso, somos as pessoas mais infelizes. Se Cristo não ressuscitou e a vida é só isso aqui, nós somos os mais infelizes das pessoas. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: a concretização da promessa é a ressurreição e é Deus trazendo novos céus e nova terra onde habita a justiça. Essa é a concretização da promessa. E a galeria dos heróis da fé ainda não alcançou, e a gente também não.
E o autor de Hebreus diz uma coisa extraordinária. Todos esses, porém, que alcançaram bom testemunho da sua fé, não alcançaram a concretização da promessa, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, não fossem levados à perfeição. Sabe quando a gente vai ser levado à perfeição? Naquele dia extraordinário, quando Deus, ele destruir todo o mal que ele já derrotou. Quando o Senhor renovar todas as coisas, no dia da ressurreição e da renovação de todas as coisas. Esse é o alvo da nossa esperança. A nossa esperança está concentrada nessas promessas de Deus que são reais. Tudo que Jesus anunciou se realizou, inclusive a sua morte e ressurreição antes de acontecer, porque Deus continua fiel. E eu gostaria de convidar você nesse momento em que a gente vai continuar adorando e louvando a Deus, a louvar a Deus com o coração cheio de esperança. Porque o que Deus tem de melhor para você ainda não chegou. O que Deus tem reservado para a sua criação ainda vai acontecer. E mesmo que a gente passe por momentos difíceis, como boa parte aqui da galeria dos heróis da fé, eu queria que você entendesse que o tempo difícil vai passar. O tempo da provação vai passar. E quem vai dar a última palavra sobre a tua vida é o Rei. É o Rei que te ama. É o Rei que suportou tudo por amor de ti. É o Rei que venceu o mal sozinho. É o Rei que tomou sobre si os nossos pecados. É o Rei que não veio para terminar de quebrar quem está quebrado ou apagar quem está torcido e fumegando, como se fosse um fósforo que está se apagando. Mas ele veio para amar. Ele veio para salvar. E ele veio para renovar todas as coisas. E ele está conosco agora. E ele está conosco todos os dias até a consumação. E ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja Deus. Meu coração se enche de esperança quando eu contemplo a palavra de Deus e eu contemplo aquilo que Deus tem reservado para nós. Por isso eu quero convidar você, com alegria, a continuarmos louvando a Deus, adorando a Deus, com alegria nos nossos corações. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença conosco. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e a Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor é digno da nossa fé, a nossa esperança. O Senhor é digno da nossa vida consagrada no Teu altar. O Senhor é digno, Senhor, que a gente viva para a Tua glória, viva para Ti. Por isso, Senhor, continua nos renovando a cada dia na Tua presença, na Tua graça, na fé no Evangelho. Renova nossa mente e nosso coração, nos transforma de glória em glória e continua a Tua boa obra em nós até aquele dia bendito, em que o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima, em que o Senhor vai fazer novas todas as coisas. E nós te louvamos porque nós não estamos enxergando esse dia, mas nós cremos que ele vai chegar, porque a tua palavra é fiel e o Senhor é Deus de graça, fidelidade e bondade. A ti a nossa gratidão pelo teu amor revelado na tua vida, cruz e ressurreição, na presença do teu Espírito Santo e nas promessas que o Senhor tem realizado em toda a história e vai continuar realizando, para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado. A ti, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa alegria, a nossa adoração e o nosso louvor nessa hora, em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando a Deus, louvando a Deus com alegria. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós, que estão nos seus lares também nessa manhã. E nós vamos louvá-lo porque em todo tempo ele é digno, amém, do nosso louvor. Seja com as portas fechadas, com as portas abertas, graças a Deus. Seja com energia elétrica, sem energia elétrica, como a gente está hoje. Mas o Senhor é digno do nosso louvor em todo tempo. E que a nossa alegria possa de fato estar nele. Que nossa alma aprenda a se alegrar, se regozijar e se sustentar no Senhor, amém? Nos meus lábios o seu louvor, em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma.
te nome. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegra-se ao Senhor, a minha alma. Alegra-se ao Senhor, a minha alma. Agradecer ao Senhor, agradecer comigo, e juntos a exaltemos o seu nome. Agradecer comigo, e juntos a exaltemos o seu nome. A conhecê-lo, que uma vez que a gente o conhece e o busca, a gente sabe em quem a gente tem crido, em quem a gente pode crer. E vindo as circunstâncias, vindo as provações, as lutas, nós sabemos em quem nós podemos confiar. Se nós o conhecemos, nós sabemos em quem nós temos crido. E que assim possa ser. Essa música fala sobre a fé, fala sobre saber em quem nós conhecemos e em quem nós podemos confiar. E que assim possa ser na nossa vida. Cada vez que a minha fé é provada,
desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, com quem tem fé. Minha vida se revestirá do teu poder, com quem tem fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver contendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, com quem tem fé. Minha vida se revestirá do teu poder, com quem tem fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver contente em fé, contente em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, contente em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver contente em fé. A cada dia vou viver contente em fé. Aleluia, Senhor, a Ti o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã e em todo o tempo, Pai, porque em todo o tempo o Senhor é digno do nosso louvor, adoração e rendição, Senhor. Dá-nos, Pai, conhecermos cada vez mais a Ti, Senhor. Dá-nos, Pai, conhecer e prosseguir em Te conhecer, Senhor. E sabendo em quem nós temos crido, Pai, sabemos que podemos confiar em Ti em todos os momentos, Senhor. Não importando as circunstâncias, as provações que têm vindo, Pai, sobre o mundo inteiro, o mundo tem sido afetado. Mas nós, Pai, tendo uma fé no Senhor, conhecendo o Senhor, sabemos que podemos permanecer firmes, Senhor, inabaláveis na rocha que és Tu, Senhor. Ser com cada um nesta manhã, nos seus lares, aqui, neste lugar. Obrigada pelas portas abertas mais uma vez, Senhor. Mas sabemos também que se as portas voltarem a se fechar, o Senhor continuará sendo digno do nosso culto, do nosso louvor e adoração, Pai. Independente das situações, independente de portas abertas ou fechadas, de como estiver as coisas à nossa volta, Pai. O Senhor vai continuar sendo digno da nossa fé, digno da nossa confiança, Senhor, e digno de que nossa esperança esteja no Senhor.
Pois como o pastor tem dito aqui repetidas vezes, é o Senhor quem dá a última palavra sobre as nossas vidas, Pai. Então, nessa manhã, Pai, declaramos a nossa fé em Ti, o nosso amor, esperança no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, seja louvado e engrandecido. Amém. Graças a Deus. Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias. Evangelho segundo João, capítulo de número 20. A gente gostaria de estar encerrando essa sequência de reflexões no capítulo 20 do Evangelho segundo João. João capítulo 20, do verso 24 ao verso de número 31. João 20, de 24 a 31. A palavra de Deus diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor, nessa hora, a ilumine, abençoe na nossa mente e no nosso coração. Que ela seja vida na nossa vida. Que ela venha e cumpra o propósito para o qual o Senhor a traz nessa manhã. Que o Senhor a abençoe para que ela santifique a nossa vida. Para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. A gente está aí numa caminhada, né, de reflexão. Primeiro a gente teve uma sequência de meditações aí sobre a Semana da Paixão de Jesus, cada dia da Semana da Paixão, do domingo em que Jesus entra em Jerusalém, até a segunda do templo, a terça, a quarta, a quinta, em que ele é preso e ele é condenado pelas autoridades judaicas, na noite do Getsêmani e da ceia também, na sexta em que ele é crucificado, no sábado em que ele está morto e no domingo da ressurreição. E a gente está refletindo aí sobre o desdobramento da ressurreição. A gente já meditou sobre a Páscoa com a Maria Madalena, a Maria Madalena sendo ali apresentada pelos evangelhos como primeira testemunha da ressurreição. Como eu já falei, eu acho isso maravilhoso, né? No mundo antigo, os tribunais judaicos e romanos não aceitavam testemunho de mulheres como testemunho de primeira qualidade, primeira grandeza, mas Deus não é assim. As primeiras testemunhas da ressurreição aí nos evangelhos são mulheres, né? Deus, desde o começo do evangelho, está colocando de cabeça para baixo essa coisa quebrada do mundo para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é bom e Ele vem trazer graça, amor e justiça. Depois, na sequência, na semana passada, nós refletimos aí sobre Jesus aparecendo para os discípulos, casa trancada, os discípulos com medo, Jesus aparece aos seus discípulos, Jesus vem trazer sua alegria, a sua paz, envia o seu Espírito Santo, e da mesma forma que o Pai envia o seu Filho, da mesma maneira que o Filho envia o seu Espírito aos discípulos, o Pai, o Filho e o Espírito enviam os seus discípulos para a missão.
para serem homens e mulheres discípulos de Jesus, gente que crê em Jesus, gente que segue os passos de Jesus, gente que procura pela graça de Deus se arrepender do mal e ter Jesus como modelo da nossa vida, e não só isso, mas ter toda a sua confiança e esperança na sua filiação, no seu perdão, na sua graça, na sua relação com Deus, firmada em Jesus Cristo. A fé chama para um compromisso, a fé chama para a missão, a fé chama que a gente se levante para ser abençoado por Deus, para abençoar as pessoas. Mas hoje, queria refletir com vocês esse texto, que está centralizado aí numa figura também muito interessante do Novo Testamento, Tomé. É muito curioso, se você ler aí o Evangelho segundo João com atenção, vai perceber que Jesus aparece várias vezes, e todas as vezes em que ele aparece para os discípulos, e todas as vezes que o dia é destacado, esse dia é domingo, sem exceção. Toda vez que Jesus aparece aos discípulos, é domingo. Isso é um fato muito interessante, tá? Tem igreja por aí que afirma de maneira completamente equivocada do ponto de vista da história que o imperador Constantino trocou o dia de descanso do sábado pelo domingo. Isso é um absurdo completo. Desde as páginas do Novo Testamento, a igreja tem como dia principal de culto um dia que era dia de trabalho. Essa semana até estava num grupo de WhatsApp da família, alguém fez uma piada, né? Porque domingo não chama primeira-feira? E podia chamar no mundo antigo, porque domingo era dia de trabalho. Os cristãos tinham como dia principal de culto o dia de trabalho, por isso eles adoravam de madrugadinha ali, nascendo o sol, a igreja estava ali reunida, primeiro, porque é o horário aproximado em que Jesus ressuscitou. É um testemunho da ressurreição. Em segundo lugar, porque eles tinham que trabalhar depois. Então a igreja, nos dias do Novo Testamento, o horário mais popular de culto era domingo, de manhãzinha, porque testemunha da ressurreição. A ressurreição é centro da nossa fé. Tira a ressurreição e você tirou o evangelho. Você tirou cristianismo, tá? Então, se você confundir ressurreição com outra coisa, você precisa entender que você está saindo da esfera da fé cristã. Ressurreição física, que não se repete, é um tema central, tá? Não confunda com ressuscitação, tá? Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele morreu de novo, porque aquilo era uma coisa precária. A ressurreição de Jesus é um negócio completamente diferente. Ele derrotou a morte de maneira completa, o seu poder, e a morte está nas suas mãos. Ela não domina sobre Jesus, ela não pode alcançá-lo, e Jesus tem poder sobre a morte na sua ressurreição. Agora, aqui, queria chamar a atenção para alguns pontos muito interessantes. Só terminando a história do Constantino. Então, o que o Constantino fez foi o seguinte: ele pegou o dia de culto dos cristãos, que os cristãos já adoravam, e se reuniam há séculos, e tornou o domingo dia de descanso. É isso que o Constantino fez, tá? Aliás, eu costumo dizer, você gosta de final de semana? Então louva a Deus, porque você tem final de semana aí segundo a Bíblia, tá? Os judeus descansavam no sábado, os cristãos a partir do Constantino no domingo, tá? Então, uma vez alguém me perguntou, pastor, é pecado trabalhar domingo? Eu falei assim, não, a igreja primitiva trabalha domingo. Pecado é você não adorar no domingo. Aí você tem que fazer um esforço para estar adorando de alguma maneira, né? A igreja tem que adorar em espírito e em verdade a vida inteira, mas o domingo é um dia especial de culto. Mas se você trabalha no domingo e não pode assistir o culto domingo, você pode adorar a Deus de outras maneiras também, tá? Mas a gente precisa entender que a igreja adorando faz parte da sua história. Verso 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos das mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Os discípulos se reuniram. Onde é que estava o Tomé? Estava por aí. Foi fazer outra coisa. E ele perdeu. Ele perdeu uma oportunidade extraordinária de, junto com os demais, pela primeira vez, contemplar Jesus ressuscitado. A igreja é povo de Deus que se congrega. No Novo Testamento, a igreja, como a gente meditou na semana passada, não tinha edifício para chamar de templo. A igreja, durante todo o período do Novo Testamento, tinha como local principal de culto a casa. Mas isso não significa que cada um fazia o que bem entendia, era bagunça.
A igreja tinha presbíteros, tinha diáconos, a igreja tinha concílios, a igreja em Jerusalém, quando se reúne para tomar uma decisão importante, reúne o concílio em Jerusalém. A igreja nunca foi em baderna e desordem. A igreja é povo, povo de Deus, que crê na palavra, povo de Deus, que segundo a orientação da palavra de Deus, ela elege seus oficiais, ela tem seus pastores, presbíteros, diáconos. A igreja não é bagunça, nunca foi. Jesus sempre dirigiu seu movimento de discípulos com ordem, e a igreja continuou com ordem. A igreja é povo de Deus que se ama, que ama a Deus e se entrega à fé em Deus. E o Tomé, por não estar com os discípulos, quando ele deveria estar, ele perdeu aquela ocasião de contemplar Jesus ressuscitado. Mas graças a Deus, Deus é bom, né, irmãos e irmãs? É misericordioso, né? Chegou o domingo seguinte. Dá uma olhada aí no verso de número 25. Passados 8 dias. 8 dias depois de um domingo é o domingo. No domingo Jesus aparece de novo para os discípulos. E aí o Tomé estava presente. Aí o Tomé estava reunido com os discípulos. E o que o Tomé havia dito? Tomé disse o seguinte: eu não acredito no testemunho de vocês. Eu acho que vocês estão tudo doido. Esse negócio de gente morrer e ressuscitar não existe, tá? Não era leitor do Kant, tá? Mas o argumento do Kant contra milagre também já foi refutado aí, com bons argumentos por alguns filósofos, tá? De que impossibilidade de milagre. A própria criação do universo é uma coisa assombrosamente maravilhosa, e até hoje a ciência não entende o que aconteceu. Mas o fato é que o Tomé, ele tinha um pensamento. Eu só acredito naquilo que eu possa ver, que eu possa testar, que eu possa, de alguma maneira, controlar. Porque isso é uma maneira de controle, tá? Se você só acredita no que você vê ou no que você toca, há um certo desejo de controle envolvido. Uma das razões pelas quais, por exemplo, a gente gosta tanto de esporte, sabe qual é? Por exemplo, por que tanta gente gosta de acompanhar futebol na TV? Entre outras coisas, porque é uma realidade controlada. A vida às vezes é tão caótica e tão maluca, né? Acontece tanta coisa que você não tem controle, mas no jogo você tem as regras. E dá uma sensação de segurança pra gente. A hora que acontece alguma coisa fora da regra, né? Opa, esse negócio tá errado. Aí o povo discute lance, discute tudo, mas é uma realidade ali controlada. A vida não é essa realidade controlada. A vida às vezes parece uma loucura. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas a gente muitas vezes não tem controle sobre o que acontece. E o Tomé, ele diz o seguinte: eu só creio se eu ver. E esse é um ponto fundamental aqui do nosso texto, tá? Tenha fé, Tomé. Tenha fé, Tomé. Creia, Tomé. Esse é um dos pontos fundamentais do nosso texto. Verso 26. Aliás, no verso 25 ainda, o Tomé ele vai citar duas coisas importantes, tá? Ele quer tocar o quê? As mãos de Jesus. Ele quer tocar o lado de Jesus. Por quê? Porque todo mundo sabe que na crucificação, Jesus foi pregado, então os cravos o feriram, e depois que ele estava morto, o soldado romano, para ter certeza de que ele estava morto, o atravessa com uma lança. E daquele ferimento sai água e sangue. É muito interessante que durante séculos, pessoas que viram esse texto interpretaram, né, muita gente interpretou, que a água e sangue era meramente simbólico, apontando talvez para o batismo e para a ceia, né, para coisa semelhante. Mas a ciência descobriu aí, não muito tempo atrás, vários fenômenos envolvidos na crucificação que podem levar esse quadro, de fato, da pessoa expelir água e sangue. Então os discípulos não sabiam desse dado médico, tá? Mas é outro dado do testemunho que os discípulos deram e da sua fidelidade ao relatar o que aconteceu sobre Jesus. Então, o Tomé diz o seguinte: se eu não tocar as mãos e o lado, eu não vou acreditar. Verso de número 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Lembra o texto da semana passada. Alguém poderia perguntar: mas pastor, Jesus já não apareceu para eles no domingo passado? Jesus não manifestou a sua presença, já não trouxe alegria. Os discípulos já não se alegraram com a presença de Jesus.
Os discípulos já não foram ali visitados pela presença de Jesus porque eles continuam com a porta trancada e com medo. Porque a porta já não está aberta. Porque eles continuam com medo dos judeus. Você precisa entender uma coisa muito importante. Uma coisa é entender a doutrina. Outra coisa é quando essa verdade da doutrina, da palavra de Deus, ela toma conta na tua mente, no teu coração. E você precisa entender que eu e você estamos nesse processo de assimilar, de vivenciar, de internalizar essa verdade de fé. Como diria o apóstolo Paulo, aquele que começou boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Somos transformados por Deus de glória em glória, ou seja, nós estamos sendo trabalhados por Deus. Como diria o apóstolo Paulo em Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus nos predestinou para quê, irmãos e irmãs? Para que a gente fosse colocado na forma de Jesus. Para que a imagem e semelhança de Deus, que é perfeita em Jesus, fosse renovada e restaurada em nós. Para que a glória de Deus, a presença de Deus se manifeste em nós. A vida de Deus encha a nossa vida de dentro para fora. Para que sejamos discípulos cada vez mais parecidos com Jesus. Filhos e filhas, a imagem e semelhança do homem perfeito que é Jesus Cristo. Isso é obra da graça. Isso é obra do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Isso é obra de Deus através da caminhada na sua presença em oração, através da meditação e da vivência da Escritura, através da obediência à vontade de Deus, através do se render a uma vida de adoração e serviço a Deus. Essa é a boa obra que Deus está realizando na nossa vida. E por isso, quando a gente olha aqui para o Tomé, né, e para os discípulos, a gente percebe esse processo. Jesus havia ressuscitado havia uma semana. Eles já criam que Jesus ressuscitou. Mas essa vida, essa fé precisa ser internalizada, precisa ser trabalhada. Muita gente acha que só porque entendeu as doutrinas, ele é maduro espiritualmente. É o famoso crente cabeção. Tá? Você pode fazer qualquer pergunta para ele, sabe responder tudo. Mas a vida é uma nhaca. É o inferno. Onde está tem confusão, onde está tem encrenca, não consegue trazer paz. Sabe por quê? Porque você não dá o que você não tem. Você deseja levar amor para as pessoas? Então você precisa ser uma pessoa que tem amor. Você deseja levar esperança? Então você precisa ter esperança. Você deseja trazer paz onde você está? Então você precisa ter paz. Você não pode dar o que você não tem. Então, na caminhada de fé, Deus vai trabalhando a nossa vida. E essa é a obra que estava acontecendo na vida dos discípulos. Antes de sair aí, xingando os discípulos, falando que eles eram incrédulos, né? Que eles... Nada disso. Entenda que esse é um processo que agora está acontecendo na tua vida. E alguns de nós, irmãos, como a gente é lento, hein? E alguns de nós, misericórdia, passa 10, 20, 30 anos e parece estar no mesmo lugar, não avança, tá? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, tá, irmãos e irmãs? De todos nós. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus e todos nós, todo dia, precisamos da graça de Deus. Mas você precisa entender que esse processo está acontecendo. Não aconteceu só com os discípulos. A fé é real, a fé em Jesus Cristo é verdade, mas ela precisa ser vivenciada, internalizada. A glória de Deus precisa tomar a nossa vida de tal maneira que ela vai nos renovando. Tem que ter arrependimento, tem que ter confiança em Deus, tem que ter nova vida. E verso de número 27. No 26, Jesus repete, que ele diz 2 vezes na semana, no domingo anterior, que a paz esteja com vocês. Ele vem trazer esse poder para uma nova vida, uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de fé e esperança. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Você já enxergou Jesus? Eu nunca enxerguei Jesus visivelmente,
tá? Alguns enxergaram, o apóstolo Paulo viu Jesus. Ele era fariseu, perseguia a igreja, mas teve uma visão de Jesus ressuscitado. Alguns viram, tá? Jesus está dizendo o seguinte: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O que é crer, irmãos? Irmãs? E o que não é crer? A gente precisa entender isso, tá? A gente precisa entender isso porque esse é um tema fundamental do texto. O que é crer e o que não é crer, tá? Tem muita gente que confunde algumas coisas com fé e não é a fé salvadora que a Bíblia apresenta pra gente, tá? Em primeiro lugar, vamos começar pelo que é fé, tá? A palavra fé é muito curiosa. Em grego, uma das palavras é pistes. Em hebraico é amã. Em latim é fide. Em português, derivado do fide e do latim, você tem duas palavras-chave. Confiança, o fiança vem de fide, e fidelidade, que vem de fide também. Confiança e fidelidade tem a ver com fide, tem a ver com fé, tá? E são expressões da fé. E esse é um sentido de todos esses idiomas, tá? Grego, hebraico, latim e português. Fé significa duas coisas que estão muito entranhadas. Confiança e fidelidade. Também ligado a esse conceito ao conceito de permanência. Em Isaías capítulo 7, Deus fala através do profeta Isaías para o rei Acaz, diz o seguinte: sem confiança você não vai permanecer. Tanto confiança quanto permanecer vem da palavra amã, que é fé. Ou em outras palavras, se você não tiver fé, você não vai permanecer. Então, fé é um relacionamento de confiança e fidelidade a Deus. As duas coisas estão ligadas, tá? As duas coisas estão ligadas. Gente que separa a fé de fidelidade não entendeu nada. Ah, pastor, eu creio em Deus, mas sabe, né? Tem umas partes de mim que ainda não creem, que não são fiéis, tá? A gente tem que tomar cuidado com esse negócio, a gente tem que se arrepender. A gente precisa se arrepender. Então aqui, a gente vê a expressão aí dessa fé quebrada no Éden. A gente tem sempre citado isso. Deus chama o homem, cria o ser humano, o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e coloca na criação com a missão, e essa missão continua valendo para todo mundo, tá? O chamado de Deus para o ser humano é expressar a sua imagem e semelhança na criação, ou seja, expressar o seu amor, a sua sabedoria, a sua criatividade, a sua inteligência e o seu cuidado na criação. O homem é colocado na criação, colocado no jardim para cultivar e guardar, ou seja, para desfrutar e proteger. E olha o que a humanidade tem feito com a criação de Deus. Está fora do propósito de Deus. Olha o que a gente tem feito uns com os outros. Todo o mal que há no mundo é a expressão do pecado. E o pecado veio da onde? No jardim, Deus deu a sua palavra: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. E tentado pela serpente, o que o ser humano fez? Ele não confiou em Deus, na sua palavra. O primeiro pecado não é desobediência. O pecado começou com incredulidade. Foi na incredulidade que se caiu. Quando, no jardim, não se confiou na palavra de Deus e em Deus, consequentemente, e você deu ouvidos a uma outra voz, na verdade, a decisão que foi tomada é o seguinte: eu vou confiar nessa outra voz, eu não vou confiar no Senhor e na sua palavra. Esse é o início da tragédia. E em consequência da incredulidade, veio a desobediência. Porque se a palavra de Deus e o próprio Deus não são confiáveis, o que eu vou fazer obedecendo a palavra dele? Então a desobediência é consequência da incredulidade. Lutero já dizia isso na Reforma Protestante. Lutero dizia que o mandamento fundamental é amar a Deus acima de todas as coisas. É crer em Deus, reconhecer que Ele é o único Deus e reconhecer que Ele é o Senhor. Todos os demais mandamentos derivam desse. Se o primeiro mandamento ruir, todos os demais vão caindo igual um dominó. E nós caímos no início, foi na fé. A queda foi na fé. E você precisa entender que você precisa levantar onde você caiu. É por isso que quando Deus, Ele nos chama, Ele não chama com provas. Ele não chama com relatos científicos, com relatórios de laboratório. Quando Deus te chama, Ele te chama para que você creia nele
creia na palavra dele, creia nas testemunhas da ressurreição. E as testemunhas da ressurreição, irmãos, é um negócio impressionante. Eu às vezes, teve uma época que eu gostava muito de ficar conversando com gente inimiga da fé na internet, né? Eu tinha prazer nesse negócio, eu perdi um pouco a paciência, tá? Mas eu sempre tenho prazer em conversar com gente que não crê também para dar as razões da nossa fé. Pessoas que não creem dizem assim, a Bíblia é invenção. Os apóstolos inventaram esse negócio para se dar bem. Isso é uma bobagem tão grande. Se você está inventando uma religião e quer que os outros acreditem nela, como é que você vai colocar como primeiras testemunhas da ressurreição mulheres que na época do contexto lá em que a Bíblia foi escrita não eram bem aceitas em testemunho de tribunal? Não faz sentido. Outra coisa, o que os apóstolos ganharam anunciando a ressurreição de Jesus? Foram perseguidos, humilhados, presos, maltratados, assassinados. Vai ler a história. Vai ver se os apóstolos ganharam alguma coisa. Vai ver os relatos do apóstolo Paulo. Ele que perseguia a igreja, sofreu para arrebentar depois que ele começou a anunciar que Jesus Cristo ressuscitou. Isso não é invenção. O que fez com os discípulos? Os discípulos que quando Jesus foi preso, um traiu, um negou, o outro abandonou, se acovardaram todos eles. Aqui, faz uma semana que viram Jesus ressuscitado e estão dentro de casa trancado. Você acha que eles iam contar essa história desse jeito para mostrar, vejam como a fé em Jesus Cristo transforma a vida das pessoas? Vocês estavam dando tudo errado. Você acha que isso é invenção? Se tem uma coisa que quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu leio os relatos ali que a igreja traz do Evangelho, da vida de Jesus no Novo Testamento, mais eu estou convicto da fidelidade do testemunho da igreja. Não tinha outra explicação, além do fato de que eles são testemunhas. Quer ver outro exemplo que eu já vi gente querendo usar para desqualificar a fé? Quantas vezes o galo cantou antes do Pedro negar? 1, 2, 3. Quantas vezes o galo cantou? Quantas vezes o Pedro negou? Se você conversar com a pessoa especializada em testemunhas oculares, vai perceber o seguinte: se acontecer um acidente aqui, por exemplo, na frente do prédio da igreja, e 15 pessoas observarem, vai acontecer o seguinte fenômeno: as pessoas vão concordar no relato fundamental e vão discordar nos detalhes. Os apóstolos não combinaram na hora de escrever os evangelhos. Eles disseram aquilo que eles perceberam que eles tinham de memória. Isso é uma testemunha. Ah, pastor, e os detalhes? Os detalhes são uma evidência de que eles são testemunhas oculares. E o fato de que os evangelhos circularam nas igrejas muito cedo juntos e ninguém se preocupou em fechar detalhe é outro exemplo da fidelidade da igreja em relação ao seu testemunho. Então Deus, quando Ele nos chama para que a gente creia nele, na palavra dele e no testemunho que ele dá do seu evangelho. Vai ver a lista de 1 Coríntios do apóstolo Paulo. Ele cita um monte de gente, inclusive 500 irmãos de uma vez. A Bíblia cita pessoas como José de Arimateia, que era membro do Sinédrio. Se isso fosse mentira, essa mentira tinha sido desmascarada com muita facilidade. O fato é que Jesus Cristo ressuscitou. E o testemunho que a sua igreja dele dá é fiel. Inclusive aqui no texto que a gente está acabando de ler. E Jesus diz para Tomé: Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado é você. Mais do que Tomé. Bem-aventurado é você que não viu e creu. Agora, a gente precisa entender que essa fé não é um mero concordar intelectualmente com a doutrina. Ah, eu acredito que Jesus ressuscitou o terceiro dia, então eu sou cristão. Essa fé, ela vai produzir em você uma relação nova com Deus, de confiança. Aqui do lado da igreja, agora a gente tem uma panificadora, né? E antes dela, o Miguel me apavorava. Às vezes estava aqui no culto, ele subia ali na rampinha do estacionamento, sem me avisar, ele pulava em cima de mim. Falei, esse moleque tá doido, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Você sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha certeza, meu Deus do céu, ele não sabia o risco que ele estava correndo. Ele tinha certeza que o pai dele era o sujeito mais esperto do mundo e que a hora que ele pulasse, o pai dele ia pegar. Isso é uma relação de confiança. Ele se jogava porque eu sei que meu pai vai me pegar. E pulava. Só toma cuidado que isso é uma atitude meio infantil, tá? Da parte do Miguel era uma atitude infantil, porque eu não sou Deus, tá?
Agora, em Deus você pode se lançar, mas a gente tem que tomar cuidado também com os limites de se lançar na fé. Porque tem coisa que não é fé. Eu queria dar para você alguns exemplos de coisa que não é fé e as pessoas confundem com fé. Tá? Em primeiro lugar, fé não é pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Então tem gente, a gente está na época de pandemia, irmãos, e uma coisa muito triste, a gente percebeu o seguinte, eu me compadeço, porque é uma situação muito difícil. Vi muita gente boa, gente de Deus, gente que crê em Deus, gente que foi internada e falava, eu tenho certeza que Deus vai me curar, e morreu. E familiares que diziam assim, eu tenho certeza que o meu marido vai sair do hospital, e morreu. Então entenda o seguinte, fé não é achar que o negócio vai acontecer para que ele aconteça. É um negócio muito mais profundo que isso. É um negócio muito mais profundo. Fé não se resume a uma ideia vaga de pensamento positivo, porque o pensamento positivo, de certa maneira, é um desejo de controlar Deus. Porque se vai acontecer do jeito que eu tenho certeza que vai, então na verdade quem é soberano não é Deus, sou eu. É a minha fé que determina o que vai acontecer. Mas isso não é fé bíblica. Louvado seja Deus, porque muitas vezes Deus dá uma convicção para você do que vai acontecer e acontece. Mas quando você tem uma convicção de que algo vai acontecer e não acontece, você pode ter certeza que aquilo foi coisa da tua cabeça e não Deus falando com você. E é muito difícil, irmãos e irmãs, discernir a diferença entre a voz de Deus e a voz do teu coração. Como a gente confunde esse negócio? Às vezes a gente quer tanto negócio, fala assim, Deus vai fazer isso, não é possível, isso aqui não vai acontecer. E às vezes acontece. E aí você precisa entender que confiar em Deus é saber que Ele é soberano e é bom, independente se aquilo que você queria aconteceu. Independente se aquilo que aconteceu você entende. Deus continua soberano e bom, e eu confio nele. Já falei para os irmãos e para as irmãs, recentemente lá em casa pegamos Covid, tá? Teve um momento em que um sentimento assim de morte muito forte veio ao meu coração, tá? Mas juntamente com isso, eu sempre tive essa convicção muito forte em todo esse período, de que eu poderia sim morrer, como eu tenho muitos colegas pastores, homens e mulheres de Deus que estão morrendo de Covid. Constantemente estou recebendo notícia aí de gente boa, gente de Deus, temente a Deus, que está morrendo. Pastores, membros de igreja, ateus, tá? Gente querida aí que está morrendo de Covid. E eu tinha isso muito claro para mim. É possível que eu venha morrer. Eu não quero morrer porque cristão não ama a morte, ele ama a vida. Tá? A nossa esperança não é a morte, a nossa esperança é a ressurreição. Você acha que esperança é a morte, você não entendeu o evangelho. Tá? A morte é o último inimigo a ser destruído. E já foi derrotado. Mas ele já foi destruído. Ela já foi derrotada pela ressurreição de Jesus e ela vai ser destruída. Agora, não é porque algo aconteceu que você não entenda, ou que você achava que não ia acontecer, que Deus não é Deus. E fé é confiar em Deus mesmo no dia da tragédia. Mesmo no dia da tragédia e das más notícias. Porque no dia alegre, Deus é bom e é digno de ser louvado. E no dia da tragédia, Deus é bom e é digno de ser louvado. Isso é confiança em Deus. Isso é fé. Pensamento positivo, irmãos e irmãs. É bom ser otimista, tá? Mas eu vou dar um aviso para você. Não seja otimista pelo motivo errado. Algumas pessoas compararam, por exemplo, a morte de Jesus com a morte de Sócrates, né? Sócrates morreu envenenado e ele viveu assim, ele morreu sereno, tranquilo, sossegado, good vibes, né? O Sócrates morreu sossegadinho. Aí você olha para Jesus, ele foi no Getsêmani, angustiado. Estava com tanta angústia que transpirou sangue, que é outro fenômeno aí que a medicina descobriu recentemente, tá? Há não muito tempo atrás, que acontece quando pessoas estão no limite da capacidade de suportar estresse. Jesus estava estressado, ele estava angustiado. É um quadro de depressão, triste até a morte. Se isso não é depressão, não sei mais o que é. E ele vai no Getsêmani e ora. E quando ele ouve a voz do Pai, ele se levanta resoluto e vai. Ainda estava profundamente triste até a morte. Ainda estava angustiado. Mas ele confiou no Pai. No momento em que ele sofreu algo que eu e você a gente nunca vai compreender. Eu e você a gente nunca vai compreender o que Jesus passou naquela cruz. Eu e você nunca vamos entender a profundidade da morte do Filho de Deus.
Isso é coisa que a gente não consegue simplesmente alcançar. Mas Jesus, ele foi fiel ao Pai até a morte, ele confiou no Pai até o fim. Isso é fé. Isso é fé. Quer aprender o que é fé? Olha para Jesus. Porque o filho confiou completamente no seu pai. Ele confiou no pai no meio do sofrimento, confiou no pai no meio da morte, confiou no pai com uma decisão terrível que ele tinha que tomar. Você vai ou não tomar o cálice amargo, pesado que você tem para beber? E Jesus amava o pai. Ele confiava no pai. E ele foi até o fim. Isso é fé. É a fé da galeria ali dos heróis da fé. Não é só o pessoal da alegria, da conquista, tá, irmãos? Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus abençoa o seu povo e o seu povo alcança muitas coisas, mas não é só conquista não, irmãos e irmãs. O autor de Hebreus, estamos na semana passada também, ele diz o seguinte: Jesus foi crucificado fora do portão. Vamos, pois, a ele e tomemos a sua vergonha. Vergonha por quê? Porque ser cristão no período do Novo Testamento era um motivo de vergonha, de exclusão, era motivo de perseguição. E os cristãos tinham consciência disso e encararam todo esse problema de frente. Fé é uma relação de confiança e fidelidade. Fé é uma relação de confiança e fidelidade. A gente se joga nos braços de Deus. A gente confia em Deus. A gente é fiel a Deus. Isso não é pensamento positivo, tá? Seja otimista, mas seja otimista pelo motivo correto. O Sócrates, eu comparo o seguinte, Jesus e o Sócrates, tá? Tinha uma porta. O Sócrates achava que atrás da porta tinha um lindo e delicioso banquete. Jesus sabia que atrás da porta tinham leões, hienas, prontos para lhe despedaçar. Quem que você acha que vai estar animado? Quem que você acha que vai estar angustiado? Quem acha que tem um banquete atrás da porta ou quem acha que tem feras te esperando? Jesus sabia o que lhe aguardava. E ele sabia que o que ele passou, inclusive, o Sócrates não passou. Ele encarou o mal e o pecado do mundo sozinho. A gente não tem dimensão do que seja isso. Então, fé não é pensamento positivo, tá? Seja otimista, mas se o teu otimismo não está fundamentado no Evangelho, ele é casa edificada sobre areia, tá? É uma ilusão. Tem gente que vive aí turbinado com falsa esperança. Mas a tua esperança tem que estar centrada no Evangelho. Se não for o Evangelho, a tua esperança está onde? Se a tua esperança estiver na tua família, antes de Deus, pessoas morrem. E a gente está vendo isso todo dia no Covid. Se a tua esperança está aí no teu emprego, empregos passam. Se a tua esperança está na tua empresa, empresas falem. Tua esperança está na tua saúde, pessoas perdem a saúde. Mas se a tua esperança está em Deus, ela está depositada no único lugar em que ela está segura. Em segundo lugar, eu queria dizer para você o seguinte, ligado a isso, né? Tem uma série de noções, por exemplo, a gente cantou uma música aí, que eu gosto muito, que é Rompendo em Fé, mas você precisa entender o que não é romper em fé, tá? Tem gente que pensa o seguinte, a gente vai romper em fé, a energia chegou, a gente vai romper em fé, então, tem gente que acha que, por exemplo, tá ligado a essa noção de pensamento positivo, se eu quiser... Se eu crer de verdade, eu posso atravessar a parede e andar em cima da água. Não pode não, meu querido. Não pode não. Você não vai. Ah, mas o Pedro tinha fé, ele andou em cima da água. Ele andou em cima da água porque Jesus falou, vem. A hora que Jesus falar, vem, você vai. Se ele não falar, não vai. Prepara o salva-vida porque você vai afundar. Esse negócio não funciona assim. Se fosse assim, tinha um monte de cristão com a modalidade nova nas Olimpíadas. Vamos correr em cima da água. Chama aí a crentaiada, entendeu? Vamos fazer um negócio novo aí, prova nova nas Olimpíadas. O povo vai andar em cima da água. Já viu isso? O único relato que a gente tem é o do Pedro. Por quê? Porque o Pedro confiou na palavra de Jesus. Não foi porque ele acreditou que ele podia andar em cima da água. Foi porque ele obedeceu a palavra de Jesus. Isso é fé. A fé é uma relação de confiança e fidelidade. Fé não é essa loucura, essa baderna, essa confusão que muita gente acha. Um dia eu ouvi um relato aí de uma pessoa que disse que estava desviada da igreja e estava morando na rua, foi acolhido no galinheiro, e aí à noite, meia-noite, as galinhas começaram a orar em línguas e orar em mistério, e um galo impôs a asa na cabeça dele, falando mistério. Eu falei, pelo amor de Deus, milagre não é maluquice, milagre não é irracionalidade. O milagre é algo que muitas vezes vai além da razão, mas ele não vai contra, irmãos. Porque quem criou a razão é Deus.
Não é loucura, não é maluquice. Onde você já viu na escritura a galinha orando em línguas, pelo amor de Deus? Isso aí é loucura, tá? Isso é coisa de gente mal intencionada e sem noção. Não é assim que funciona. Deus é poderoso, Ele faz milagre, mas Ele não fica fazendo qualquer bobagem que o povo fica falando por aí, não. Tem muita coisa aí que eu ouço e falo, meu Deus do céu, isso tem nada a ver com fé. A fé, ela vai renovar a vida. A fé vai olhar a consequência da fé na vida dos discípulos. A vida foi difícil, foi uma vida de tribulação e de angústia, mas eles confiaram em Deus e confiaram na sua palavra e passaram por muitas coisas, inclusive a igreja antiga passou por várias pandemias. Nosso querido aí, pastor, colega aí do nosso presbitério, pastor Timóteo Carriqueri, escreveu um livro maravilhoso aí, se não me engano, foi ano passado, que é a Igreja Missional, um livrinho curto, mas extraordinário, e ele diz o seguinte: como é que a igreja antiga dominou o Império Romano sem levantar uma espada, sem se levantar contra o seu próximo? A igreja primitiva, a igreja antiga, ela conquistou o Império Romano com seu testemunho de que Jesus Cristo é o Rei sobre tudo, que venceu a morte e ressuscitou, através de uma graça generosa, através do acolhimento das pessoas com graça. A igreja dava nome aos bois, ela chamava pecado de pecado, mas ela não rejeitava pecador. Ela atraía as pessoas para si com amor e com misericórdia. A igreja, ela vivenciava um amor real. Em várias pandemias que houve, quando Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Essas coisas foram escritas para que vocês saibam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenham vida em seu nome. Então, irmãos e irmãs, por que o Evangelho foi escrito? Para que você creia. Ou seja, para que você tenha um relacionamento novo com Deus, renovado com Deus. Para que você tenha com Deus uma relação de confiança e fidelidade. Para que você aprenda que Deus é soberano. Para que você entenda que o sofrimento não está alheio na nossa vida. Não é porque você é cristão que você não vai passar por dificuldade e sofrimento. Deus faz chover sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Deus é Deus de graça e misericórdia. E Ele acompanha e abençoa a vida do seu povo. E uma vida de fé é uma vida em que ela está centrada no Evangelho. E nisso, irmãos e irmãs, juntamente aí com o que Jesus já havia anunciado semana passada, a gente precisa aprender, inclusive, que é testemunhar o Evangelho. Muitas vezes já ouvi o seguinte: pastor, eu testemunho o Evangelho e as pessoas não creem, né? Primeiro, não é você que converte o coração de ninguém, é Deus. Mas às vezes a gente confunde o que é testemunhar o Evangelho. A gente acha que testemunhar o Evangelho é apenas ter uma vida moralmente correta. E é importante ter uma vida moralmente correta, tá? É importante. Tá? O Evangelho, ele não é uma moral, não se resume a uma moral, mas ele tem uma moral, né? Jesus falou para a mulher em adultério: vai, não peques mais. É um preceito moral, mas é muito mais do que isso, tá? Testemunhar o Evangelho não é simplesmente dizer que você tem uma família maravilhosa, que a sua mulher é linda, que seu emprego é bom, que seus filhos são maravilhosos. Isso é uma lista de coisas boas que você está dando, né? Que é bom, louvado seja Deus, que Deus abençoe para que a vida de todo mundo seja assim, né? Mas não é. Então a pessoa que está lá toda quebrada, família quebrada, doente, lascado e sem dinheiro, aí você dá um testemunho desse, você acha que você está dando um grande ânimo para a pessoa, às vezes a pessoa vai ficar até pior. Puxa vida, olha lá, aquele lá está falando que crê em Deus e a vida dele é maravilhosa. Então eu devo ser um maldito, porque a minha vida está um inferno. Isso não é testemunho do Evangelho. Sabe o que é testemunho do Evangelho? Independente da tua condição, se é favorável ou desfavorável, independente se a tua família é uma família bem equilibrada ou está passando por crise, independente se você tem doença ou é são, é você depositar a sua fé e sua esperança no Evangelho. É você fazer do Evangelho sendo a sua vida. É você fazer o Evangelho a razão da sua fé. É você fazer o Evangelho o fundamento daquilo que é mais importante, que é a comunhão com Deus, é andar na presença de Deus, é viver na graça de Deus. E isso é em Jesus Cristo. E quando isso é verdade na tua vida, você não vai ter dificuldade em testemunhar o Evangelho. Agora, quando não é, irmão, a gente não sabe nem por onde a gente começa. E não é complicado. A Maria Madalena já deu a dica lá pra gente. Ela chegou no meio do discípulo e falou: Jesus está vivo, ele ressuscitou.
Esse é o fundamento da nossa esperança. É o fundamento da nossa fé. Agora, muita gente vive e fala como se o fundamento da esperança fosse qualquer outra coisa. Fosse a família, fosse o trabalho, fosse o dinheiro. Onde é que está a tua confiança? Onde é que está a tua esperança? Não há nada de errado em se alegrar com a tua família, com o teu trabalho, não é nada disso, tá, irmãos e irmãs? Como eu disse, Deus abençoe. Meu desejo é que vocês ganhem muito dinheiro, tá? Não tenham necessidade financeira, a família seja uma maravilha, não tenha confusão. Os adolescentes, eles não fiquem se esperneando e protestando e gritando, tá? Não tenham chilique, mas tenham uma vida equilibrada, né? E feliz, tá? Eu desejo tudo isso para vocês. A questão não é essa. E se a tua vida tá um mar de rosas, que Deus abençoe. Você não precisa se sentir culpado porque o outro está sofrendo. Agora, se você está sendo abençoado, abençoa o outro também. Mas a fé e a esperança devem estar no ressuscitado. A fé e a esperança estão em Jesus. Eu podia ter morrido, mas eu orava e dizia: Deus, se eu vivo para ti. Se eu morro para ti. Tá? A minha vida está na tua mão. Não quero morrer. Não quero deixar família, não quero deixar igreja, não quero deixar. Né? Não amo a morte, não sou besta, tá? Não sou maluco, tá? Eu amo a vida e eu amo a ressurreição. A gente fala assim, quer morrer, mas não quer ver Jesus, mas não quer morrer. Exatamente. Exatamente, esse sou eu. Eu quero ver Jesus, não quero morrer, coisa nenhuma. Você quer morrer? Pra mim, gente quer morrer, entendeu? Tá com alguma dificuldade, precisa de ajuda, tá? Eu quero ver a ressurreição. Inclusive, de preferência, eu quero estar entre aqueles que, quando Jesus manifestar o seu reino, né, quando ele renovar todas as coisas, alguns vão estar vivos e vão ver a ressurreição dos outros. Eu gostaria de estar naquele momento também, mas que Deus te abençoe. Então, irmãos e irmãs, convido a palavra de Deus hoje para mim e para você. Tenha fé. A fé vai trazer vida. Essas coisas foram escritas para que, crendo, tenham vida em seu nome. Se você crê de verdade, se você vivenciar essa fé, a vida vai encher o teu coração. Sabe por quê? Porque Deus é a vida, o doador da vida e a fonte da vida. Quando a gente não está em comunhão com Deus, teu coração já está morto. Mas quando você crê no Evangelho, o teu coração é tomado pela vida e pela presença de Deus, no poder do Espírito Santo. Isso vai fazer com que você deposite a sua fé e sua esperança naquele que vive, naquele que doa a vida, naquele que te dá uma vida plena. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente conosco nessa hora. Obrigado porque o Senhor é bom e é soberano. E a gente sabe que neste mundo, por causa do mal e do pecado, muita coisa acontece. Mas nós te louvamos porque o Senhor já venceu o mal, o Senhor já venceu a própria morte, e o Senhor está vivo hoje, reina, e o Senhor está nos preparando lugar. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não apenas envia o teu Santo Espírito para habitar em nós, para fazer de nós o teu templo, o teu santuário, mas o Senhor também está preparando novos céus, nova terra onde habita a justiça. A Jerusalém celeste vai descer, a glória do conhecimento do Senhor vai encher todas as coisas como as águas cobrem o mar. E por isso, Senhor, é nessa esperança que nós temos na ressurreição, na nossa ressurreição que está já garantida e fundada na tua, é que nós nos alegramos e vivemos uma vida de confiança e fidelidade. Que a tua palavra, que o teu Santo Espírito, que a tua presença e oração transforme o nosso coração, a nossa mente de dentro para fora, para que a gente possa viver uma nova vida na tua presença. E nesses dias em que estamos vivendo, tempos difíceis e de trevas, te louvamos porque quanto mais densa a treva, mais a luz brilha de maneira clara. E oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Traz, Senhor, arrependimento sobre a tua igreja. Traz, Senhor, sobre a tua igreja um desejo, uma busca pela tua presença. Traz, Senhor, pela tua igreja um desejo de testemunhar a esperança que nós temos no Senhor, na tua cruz e na tua ressurreição. Muito obrigado, ó Pai, pela tua graça, pela tua presença. Confirma sobre nós a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Não seja incrédulo,
mas crente. Que Deus te abençoe. Queria chamar o Lorival. O Lorival tem um anúncio aí para fazer para a igreja. Que Deus nos abençoe com um ótimo domingo, com graça e paz, em nome de Jesus. Pessoal, bom dia. Que coisa boa, não tem me rever vocês, não tem muitos, a gente tem conversado, outros não. Que beleza que Deus nos proporcionou de as portas da igreja estar abertas. Isso é graça de Deus, não tem? E eu estou aqui hoje para fazer agradecimento. Primeiro a Deus por tudo, mesmo pela essa pandemia. Não agradecendo pela pandemia, não. Pelos que Ele nos tem proporcionado, tem nos dado. Uns daqui da igreja pegaram o vírus, já estão curados. Outros não pegaram, graças a Deus que não peguem. Mas tudo isso aí, Deus tem nos proporcionado as coisas para nós poder ajudar o próximo. Por exemplo, o MASB hoje está agradecendo a vocês, a igreja, porque não tem faltado cesta básica nenhuma todos os meses. Tem gente que é assíduo todos os meses. Nós já estamos ajudando outras entidades. No caso, essa semana, o pastor sabe disso, nós ajudamos, revertendo em cesta básica, em finanças, mandamos para a igreja. Estamos aí com outra pessoa para ajudar, que precisa de uma cirurgia. O pastor me passou o telefone de uma pessoa lá da Ivo Silveira. Já estou em contato com a pessoa. Vamos fazer uma visita para ver se precisa realmente para nós ajudar. Então isso aí tudo é obra de Deus, que Ele coloca no coração de vocês, não tem, para vocês poderem fazer isso aí. Que Deus abençoe vocês grandemente, derrame todas as graças em cima de vocês, que não deixe faltar o pão de cada dia na mesa de vocês, porque a necessidade está grande com essa pandemia. E Ele está nos proporcionando tudo isso aí. Outra coisa que eu quero agradecer, não vou citar nomes, porque eu posso deixar nomes que não citei e ficar aborrecido, mas quando a gente precisa da igreja, eu telefonei para um irmão essa semana, ele disse, não, deixa, eu já estou aqui, eu levo lá, pode deixar. A pessoa doou e ganhamos também. Essa pessoa nos arrumou outras cestas em outro local, e a pessoa, de onde que estava, já passou lá, já pegou, já trouxe. Nós temos aqui, eu digo que nós temos um time de futebol, sabe, pastor? Time de futebol. E o time de futebol, a gente joga em torno de um objetivo, de fazer o gol e ganhar o jogo, né? Então, a nossa igreja aqui é um futebol. Essa semana, um telefonou para a Dani, não esquece aí, tá? Já vou iniciar para vocês, né? Eu já vou revelar para vocês, né? Não iniciar, revelar. O pastor Dani de aniversário amanhã, né? E já orientou a Dani. A Dani já passou para mim, então, nós somos um time de futebol. Tá? Esse nosso irmão, de lá onde ele já estava, disse, não, deixa aqui, um arrumou e a outra já passou lá, já pegou. Então, assim, nós temos uma união aqui dentro da nossa igreja, não tem, que muitos lugares, pastor, eu não vejo, sabe? Não quero dizer que as outras igrejas não tenham união, não. Eu acho que todas as igrejas têm união. Mas é assim uma confraternização. Né? Hoje eu brincando com o irmão essa semana, assim, pô, não vai passar lá o veneno lá no pátio da igreja? O cara ele me telefonou, já passei. Então isso aí é um time de futebol que nós temos. Graças a Deus nós temos esse time, né? Então eu estou aqui para agradecer a Deus por isso, que vocês continuem assim, continuem ajudando o próximo, não tem? Porque quando a gente ajuda o próximo, eu tenho certeza que é mandado de Deus e Deus está ajudando a gente. Né? Essa é um agradecimento a Deus e a todos vocês, toda a igreja. Não tem? Outra é que a igreja nunca deixou de homenagear os pastores que passaram por aqui, na época do dia do pastor, no dia do aniversário do pastor. Não tem? É por isso que nós temos esse time. Né? Um lembra, o outro lembra, um não lembra, o outro está lembrando. E o nosso pastor faz aniversário segunda-feira, é isso, pastor? Segunda-feira. Então, essa homenagem que nós vamos fazer hoje é toda a igreja que está te fazendo. Tá? Através do MASB, mas é toda a igreja que está te fazendo. Recursos do MASB, mas com a ajuda de toda a igreja. Então, quem está te ajudando, quem está te homenageando hoje é a igreja. E nós vamos quebrar o protocolo hoje um pouco. Nós vamos quebrar o protocolo. Todas as vezes que entregamos para o pastor, quem entrega é sempre uma pessoa do MASB. Mas nós somos a igreja, e é a igreja que ajuda, hoje nós vamos chamar... O meu nome é Lorival, e o nome dele é parecido com o meu, mas às vezes eu não sei se é Dorival ou Orival. Odival. Nós vamos chamar o esposo da pastora Nura para quebrar o protocolo, não sei se é o MASB que entrega, para entregar essa homenagem para o pastor. Pastor, meus parabéns. Obrigado. E recebo o parabéns de toda a igreja, né? Obrigado. E do MASB também.
Obrigado. Gente, obrigado. Obrigado aí pelo carinho, né? No meu aniversário eu lembro de uma música que eu ouvia na adolescência. Todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem dia 1º, 19 de abril, né? Então agradeço aí pelo carinho, né? Pela igreja. E faço minhas as palavras do Lorival, minha alegria de perceber todo dia os irmãos e as irmãs se levantando, né? Para estar ajudando as pessoas, estar abençoando, estar orando, estar compartilhando esse amor, essa graça de Deus. Deus continue nos abençoando a cada dia, tá? Vou abrir o pacote depois, nosso horário já avança. Queria chamar a pastora Niura para vir à frente. Nós vamos fazer a oração final. Ela vai fazer a oração final e impetrar a bênção. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus tenha uma semana abençoada. Essa semana a gente vai estar divulgando também nos grupos aí da igreja uma campanha que a gente vai fazer em favor da Lucinete. Congregou com a gente aqui um tempo na igreja, ela está com um problema de hemorragia, ela precisa de cirurgia urgente, e a gente vai estar mobilizando e convidando os irmãos e as irmãs que puderem auxiliar para estar ajudando nessa hora para ela estar fazendo a cirurgia, tá? A gente vai entrar em detalhes com a igreja, nos nossos grupos aí de WhatsApp durante a semana, mas que Deus abençoe, Deus continue nos levantando para que a gente possa estar abençoando, não apenas a gente de dentro da igreja, né? A Bíblia diz que faça o bem a todos, primeiro aos da família da fé. Então, antes da pão para o teu vizinho, você dá para o teu filho. Mas a gente vai cuidar do vizinho também, a gente vai cuidar daqueles que estão fora do aprisco, a gente vai cuidar de todos, porque Deus manda amar até os inimigos. Quanto mais a gente que nem reconhece inimigo, né? A gente tem que amar todo mundo, servir a todo mundo, abençoar todo mundo. Que Deus abençoe. O pastor Nilo vai estar orando e impetrando a bênção. Gostei muito do exemplo que o Lorival deu sobre futebol, time, né? Já lembramos aí. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua presença nesse lugar, pelo testemunho agora que nós assistimos do Lorival, Senhor, falando da tua igreja e do que a tua igreja está fazendo, Senhor. Somos servos inúteis, a tua palavra diz, mas nós te agradecemos porque tu colocasses esse amor e tu nos permitisse, Senhor, ajudar outras pessoas, ó Pai. Eu quero te pedir nessa hora que o sermão que nós ouvimos nessa manhã, ele venha entrar na nossa mente e no nosso coração, para que a gente viva essa fé que o reverendo Márcio pregou, Pai. Uma fé, Senhor, que está alicerçada em Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Queremos também te louvar pela vida do nosso pastor, por mais um ano que tu estás dando a ele, que tu abençoes a sua vida, que tu dê sempre discernimento, que tu dê, Senhor, a ele as ferramentas para que ele conduza o teu povo, Senhor, o teu rebanho, de acordo com a tua vontade, Senhor. Tenha misericórdia da sua vida, dê saúde a ele, ó Pai, abençoa a sua esposa, seus filhos, que ele continue sendo essa bênção que ele é aqui na vida da IPI da Agronômica. E queremos, ó Pai, agora que vamos voltar para as nossas casas, que tu nos abençoe, que tu nos proteja, que tu nos livre do mal e que a gente possa, durante toda a semana, testemunhar da tua bondade, Senhor, a cada um que tiver contato com a gente. Obrigada por tudo, Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo. E que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida da nossa igreja e sobre a vida dessa comunidade para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.